Nesse vídeo, vou te apresentar alguns motivos para você talvez não assistir a um dos meus filmes favoritos, Animais Noturnos. Alô, eu sou o Lucas e seja muito bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Sim, Animais Noturnos é um dos meus filmes favoritos. Divide ali a primeira colocação da minha lista com outros dois filmes que eventualmente eu trago aqui pra gente conversar. Porém, todavia, entretanto, eu escolhi começar por Animais Noturnos porque ele traça uma linha bastante clara sobre o meu gosto, sobre a lente pela qual eu enxergo o mundo, diferente dessa lente míope aqui, o lugar de fala do qual eu parto e, claro, da estética, do tom que me agrada. Nesse caso aqui, o Tom Ford. Brincadeira. Eu conheci esse cara pelo filme, mas acredito que a galera que conheça um pouco mais de moda possa se incomodar com a figura dele, porque aparentemente ele é bastante ligado às tendências de fast fashion por aí e todo o dano, né, que a indústria da moda causa mundo afora. Mas esse não é nem de perto um dos motivos que eu vou te apresentar para você não assistir ao filme. Começar pelo enredo, que é bem simples. Uma dona de galeria de arte recebe pelo correio o romance escrito por seu ex-marido e decide lê-lo num final de semana sozinha em casa. Então o filme se passa em 3 camadas: a memória, o livro e o presente da leitora. No decorrer desse vídeo eu quero te mostrar coisas que me atraem nele e que definitivamente podem te repelir. A começar pela cena de abertura, que já é chocante e para maiores de 18 ou pelo menos 16, se eu não me engano, onde mulheres obesas e de meia idade dançam nuas, exuberantes, adornadas com a bandeira e o excesso estadunidense, compondo uma exposição em galeria de arte contemporânea. Isso tudo para logo a seguir sermos agraciados pela cara de cu e depressão mortuária que só uma atriz como a Amy Adams seria capaz de fazer. Que serve, inclusive, para colocarmos em perspectiva essa fala alguns minutos à frente no filme. So what right do I have to not be happy? I have everything. I feel ungrateful not to be happy. Tá, eu não vou usar verdadeiramente as avaliações do Rotten Tomatoes lá, mas eu puxei algumas do Google porque eu achei as contradições hilárias. E só isso já deve bastar para você entender que esse filme divide os espectadores. E por mais que seja uma adaptação de um romance, as mudanças são tamanhas e o público é tão esparso que não é por nenhum dos motivos corriqueiros não. Eu diria que a cisão do público tem alguns pontos bem mais evidentes. Olha só, 5 estrelas, excelente filme, final foge da mesmice de sempre, vale a pena. 1 estrela, filme péssimo, você fica esperando que o desenrolar da história vai te surpreender, mas fica decepcionado com o final raso. Essas duas, uma em cima da outra, eu ri demais quando eu encontrei e eu não pude resistir. Mas também tem essas aqui. 5 estrelas. As interpretações são fortíssimas, maravilhosas, amo esse filme. 5 estrelas, incrível, melhor filme que assisti nos últimos anos. E essas aqui que eu vou deixar por pouco tempo na tela para você tomar spoilers por sua conta e risco. Talvez eu cubra alguns trechos. Mas a mais importante de todas, para o nosso contexto aqui, é essa avaliação de um cara que parece ser do bem e foi bem educado, inclusive. 3 estrelas. O filme é bom, mas eu não gostei. Parece contraditório, mas não é. Fazia tempo que não vinha algo que me perturbava tanto e não quis assistir inteiro. Mas não deixo de reconhecer os méritos dele. Para quem conseguir suportar o desconforto, vale a pena. Tem algumas mensagens sutis e que ficam abertas para a interpretação, o que é interessante também. Curioso, não é? No one really likes what they do. Then why do we do it? Because we're driven. Maybe a bit insecure. We get into things when we're young and because we think they mean something. And then we find out that they don't. Susan, enjoy the absurdity of our world. It's a lot less painful. Believe me, our world is a lot less painful than the real world.
Pois é, não é um filme insosso, disso você pode ter certeza. E a coisa toda do argumento emocional se faz muito presente por aqui, no filme e nesse vídeo, nesses reviews. Portanto, dê uma assistida nesse vídeo aqui se tiver curiosidade sobre a ideia do argumento emocional, tá bom? Mas agora, por que eu escolhi dizer lá no início que a lente pela qual eu vejo e interpreto o filme faz toda a diferença? Bom, porque eu gosto de vê-lo pela lente da masculinidade e de como as duas personagens interpretadas por Jake Gyllenhaal servem a evidenciar medos muito fortes da experiência masculina. Desde a impotência perante um tipo mais aterrorizante de masculinidade, até a impotência no que diz respeito a conciliar seu próprio sofrimento e sua própria relação com a arte, com o amor e com a vida. É um filme pesado, seja pelo tema, seja pelo tratamento do tema, e até pelo simbolismo escolhido entre as diversas camadas da narrativa. Se você espera uma história mastigada, esse filme não vai ser para você. Aqui são as 3 histórias que te mastigam. A história lembrada pela protagonista, a história que ela lê e interpreta, e a história do momento presente, que é a sua vida em paralelo a isso tudo. Tá, mas bora pro que interessa. O que rola de tão pesado assim no filme pra coisa ser tão dividida? Olha, eu vou ser bastante sincero. Eu já devo ter visto esse filme por baixo umas 10 vezes. E não houve uma vez sequer que eu mesmo não pensei em desistir de assistir ou em pular um trecho específico ali nos primeiros 35 minutos. Tudo que eu posso te dizer é que, se você resolver assistir e já estiver pensando em desistir por volta dos 25 minutos, talvez você deva mesmo. Dali em diante é uma espiral. Especialmente para quem tem um ânimo parecido com o do protagonista, pessoas, e em específico homens que, como eu, gostam de pensar que teriam o comedimento de lidar com algumas situações de forma racional e diplomática, em muitos níveis, de experiências de colégio a situações no decorrer da vida. Esse filme tem o poder de tocar num medo inerente ao homem que quer ser melhor, entre grandes aspas. Aquele que foge ao discurso da violência, do alfa, do tomar as coisas à força. A própria estética do filme, as escolhas de figurino, de carro, do vocabulário e o simbolismo incontestável das cores reforçam isso. O verde do carro, das botas, do vestido, o vermelho como a marca do trauma, muito mais do que figurativamente. India. Don't look at him. Don't give me any reason. E aí outra masculinidade, outro arquétipo entra em cena. O bom xerife, o homem bom que é mau, mas bem intencionado. O que torna tudo mais interessante, na minha visão, é saber que as imagens que temos são da imaginação da protagonista, a partir, óbvio, da perspectiva do escritor. Portanto, a semelhança física das personagens, a recorrência de elementos mudos, os paralelos que não poderiam estar presentes no livro, se constroem a partir da leitura que essa mulher tem do trauma que em grande parte ela mesma causou no ex-marido. Se mudássemos a lente, o que fica nítido em alguns dos reviews que eu coloquei ali, vem também a questão do homem fraco e de uma espécie de policiamento do que um homem pode e não pode, deve e não deve sentir. A ideia de que há sempre só uma reação que um homem de verdade possa ter. Muitas pessoas se esquecem, mas o conceito de masculinidade é uma pauta feminista. E apenas um adendo sobre essa lente, um pontinho interessante também sobre a nossa própria protagonista em conversa com sua mãe sobre o perfil do marido. Why are you doing this? I mean, where's this gonna go? What do you mean, where is this going to go? I'm going to marry Edward. That's where this is going to go. This is a ridiculous conversation. You're too young to get married. Really? Mom, last summer you tried to convince me that I had to marry Bass. That is different. Bass is your equal. Oh my God, did you just say that? You really just said that? That came out of your mouth.
Why do you always think the worst of me? That is not what I meant. What I meant is that you are very strong-willed. And Edward, as sweet as he is, he's too weak for you. Weak is not a word that I would use to describe Edward. Sensitive is a word that I would use, which isn't a word I would use to describe anyone else in this family. You may not realize it, but you and I are a lot more alike than you think. Just wait. We all eventually turn into our mothers. Na minha visão, e também nas palavras do diretor, que eu só descobri agora, né, pegando alguns trechos para esse vídeo, é um filme sobre não descartar as pessoas, sobre não jogá-las fora. Mas, para falar disso, ele precisa tocar algumas perdas bastante trágicas, tanto de pessoas que estiveram nas nossas vidas, quanto de pessoas que poderiam estar. Eu pensei em fazer um vídeo um pouco mais longo, mas me conhecendo eu ia acabar entregando demais e usando palavras de gatilho tanto para você que me assiste, quanto para o algoritmo. Portanto, esse é um filme com todo tipo de violência física, moral e psicológica. E o que mais dói é justamente o fato dessas violências não caberem na tela, sendo deixadas à nossa imaginação, onde tudo se torna subjetivo e nosso. Animais Noturnos não é um filme que vai te deixar feliz, e eu iria além, dizendo que, para quem se apega à sua estética, seu formato neo-noir, assim, esse é um filme que simplesmente não te deixa. É um filme denso em imagens e muito perspicaz nas suas escolhas de palavras. É um filme que mostra ao invés de dizer, e justamente por fazê-lo, nos resta o desconforto de saber que não há resposta certa a perguntas impossíveis, e que a única maneira de descobrir se tudo poderia ter sido diferente era ter sido, desde o início, uma pessoa, um homem diferente. So let me get this straight. You say some fellow named Lou just drove you out into the brush and left you there? No, he made me drive. He made you drive. Pois é, vamos aos fatos. Esse não é o melhor filme do mundo, mas é um dos poucos filmes que eu conheço capazes de expressar o medo, a dor, a pressão, a impotência, né, com os quais o tal do homem bom, entre aspas, o não violento, convive e muitas vezes não tem ferramentas necessárias para comunicar. É um filme neo-noir, um thriller, né, psicológico, um suspense psicológico, então saiba que eu avisei. E algo ainda mais importante, existe uma chance enorme de você não gostar. Eu tentei deixar bastante coisa de fora e quero conseguir manter essa ideia para quando eu for falar de coisas que eu gosto, né? Porque eu gosto muito de ver que o pessoal aqui do canal tem um gosto bem diferente do meu, e isso é maravilhoso, porque me permite conhecer um monte de coisa nova, perspectivas novas e ainda deixar bem claro que a ideia aqui do canal é dialogar, trocar figurinhas, com respeito e, acima de tudo, honestidade. Meu top 3 de filmes, já vi isso bem na minha terapia, deixa bem clara a divisão que eu fiz na minha cabeça. Um deles, que é esse aqui, diz muito sobre a parte de mim que quer, há muito tempo, ser pai. Outro fala da parte de ter sido filho de pais, que embora sejam ótimos, amo vocês, fiquem em paz, mas enfim, de ter sido filho de pais divorciados. E o terceiro que fala sobre ser um homem, a bem da palavra, mundano. Artista, mas de maneira alguma encantado pela arte. Mas por hoje é isso. Não assista Animais Noturnos se você não gosta de filmes pesados, violentos, abertos à interpretação. E se você não está numa fase em que entender o sofrimento e a dificuldade de comunicação do homem não é uma prioridade. Eu vou deixar aqui uma opção de filme bem mais light, e aí sim, só com nota 5 estrelas, que é La GT. E aqui vou deixar meus livros favoritos, que depois desse vídeo, que eu entreguei um monte de coisa, você vai ver minhas escolhas e ser capaz de me ler como um livro, literalmente. Você encontra os meus textos em algumlucas.com, eu sou o Lucas, obviamente, e eu vou ficando por aqui. Tchau!